E como nós acabamos de entoar no cântico, nós queremos continuar firmes e leais a Jeová. E um dos fatores determinantes para isso é a pureza, que é moral, espiritual e também física. Então, boa parte de nossa reunião hoje vai permear falando a respeito disso, né? Como é que nós podemos manter a nossa pureza moral, pureza física e espiritual? Também na nossa parte, em nossa vida cristã, nós vamos ver o que você pode fazer para se manter com o namoro decente e puro diante dos olhos de Jeová. E em Faça Seu Melhor no Ministério, vamos ver algumas sugestões para aplicação no nosso trabalho com relação à distribuição dos convites, convidando o público para o discurso especial, bem como a comemoração da morte de Cristo. Então, começando nossa reunião, vamos dar atenção ao discurso Tesouros da Palavra de Deus. Fique longe da imoralidade sexual. Irmão Ailton Pereira. Como foi mencionado, Jeová fica muito feliz de ver seu povo primando pela pureza moral e espiritual. Isso é tão notório por causa da licenciosidade, a imoralidade tão comum em nossos dias. As pessoas nem sempre pensam em casamento. A virgindade antes era uma honra no passado. Hoje já nem se fala mesmo nisso. Alguns que são virgens, cristãos, solteiros, né, são zombados por colegas de escola. É uma coisa tão ridícula, né? Mas o povo de Jeová procura se manter puro moralmente e espiritualmente, por causa das orientações que Jeová nos dá na sua palavra, inclusive alertas. E o nosso tema dessa parte é: fique longe da imoralidade sexual. E Provérbios 5, esse capítulo de Provérbios, fala sobre isso, né? Vamos ler juntos, por favor, se desejarem acompanhar. Provérbios 5, versículo 3 fala: pois os lábios da mulher imoral gotejam como um favo de mel, e sua boca é mais suave do que o azeite. O que querem dizer essas palavras? A imoralidade vem de uma maneira suave, prometendo alegria, felicidade. Inclusive, muitos acham que o ideal é você praticar o que você desejar, não tem importância, né? Então, isso é realmente um perigo, não é verdade? Até a sentinela que comenta esse texto fala que essa mulher imoral, a nota fala que é uma mulher estranha, porque essa expressão se refere a uma prostituta. Então, no passado, tinha certas regiões de uma cidade que eram um prostíbulo. Hoje a propaganda se tornou tão absurda que jovens no seu celular conseguem ver propaganda imoral. É como se atraísse, né, as pessoas para praticar algo errado. E eles dão a entender que aquilo é tão doce como um mel extraído do favo, ou mais suaves do que o azeite. Então a sentinela conta até a experiência de uma pessoa chamada Ami, uma mulher de 27 anos, atraente, um colega de trabalho, atencioso, começou a elogiá-la. E aquilo parecia agradável para ela. Puxa, ninguém me elogia, então a coisa é boa, né? Mas era um engano. E ela percebeu que o interesse dele era sexual. E ela decidiu não ter mais conversa com esse homem. Ela resistiu às suas palavras lisonjeiras, porque sabia que era um engano, era para enlaçá-la numa prática imoral.
Então, de fato, irmãos, no decorrer da história, né? Mesmo das nossas vidas, a gente às vezes fica sabendo de alguém que se deixou levar por uma prática imoral. E quais são os resultados disso? O versículos 4 e 5 explicam o resultado. Provérbios 5, 4 e 5 fala: mas no fim, ela é amarga como o absinto e afiada como uma espada de 2 gumes. Os pés dela, da mulher prostituta, descem para a morte. Seus passos levam diretamente para a sepultura. Que coisa, né? Bem franca a Bíblia Sagrada ao falar sobre isso, não é verdade, irmãos? E os resultados são realmente desastrosos, amargos, dolorosos e mortíferos. Quando há essa prática, por exemplo, por parte de um casal que se diz cristão, um deles se torna imoral, é um abalo não só para o casal, para familiares também. A família fica envergonhada. E se a pessoa é cristã, dedicada e batizada, ela é corrigida por uma comissão de anciãos para manter a pureza da congregação. Que triste, né? Que pena que há essas situações. Além disso, pode haver uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível. E é interessante o que a Bíblia fala sobre o absinto. Notou ali no versículo 4, né, que falou que era como o absinto. O que é o absinto? O estudo perspicaz fala que o absinto na Bíblia é usado simbolicamente para descrever os efeitos amargos da imoralidade, da escravidão, da injustiça e da apostasia. E em Apocalipse 8:11, absinto indica uma substância amarga e venenosa. Então, realmente traz muitas consequências ruins, não é verdade? Então, ninguém quer isso, né? A gente quer levar uma vida pura, que esteja bem, né, na nossa consciência com Jeová. A gente quer manter Jeová alegre com a nossa conduta, nossos pensamentos, nossa maneira de viver, que seja boa aos olhos de Jeová, que deseja que seus servos sejam puros. Por isso, o incentivo é: fuja da imoralidade sexual. Fique longe. Olha como diz o versículo 8 agora. Provérbios 5:8. Fique longe dela. Não se aproxime da entrada da sua casa. Sim, mantenha distância. Então, ficar o mais longe possível da influência de pessoas imorais. Até mesmo nós precisamos tomar cuidado com o que a gente assiste na televisão, com o que a gente acessa nas redes sociais. Às vezes parece uma coisa inocente que vem, né? Uma vez eu estava abrindo lá no site, né? Eu quis saber o resultado de um jogo de futebol profissional. Logo aparece uma mulher quase nua. Aí tirei rapidamente, né? Que o futebol fica para lá, não quero saber disso, né? Porque já vem, entender? Então, às vezes é uma coisa que parece inocente, de repente é um laço. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de material. Até interessante a gente ver aqui a gravura, né? Por favor, pode colocar a gravura para nós. Então, o que está acontecendo aqui? O garoto na escola, o colega de escola, está lá com o celular na mão pedindo para a moça o contato dela, quer manter contato, talvez para trocar mensagens, talvez até sexting. Sexting é uma palavra assim, aparentemente bonita, né? Mas é podre. É troca de mensagens imorais, que isso pode realmente levar à prática imoral. Mas a moça está, não vou te dar, não quero isso para mim. Então ela está sendo firme. Ela se recusa a dar o seu número do telefone para o garoto, né? Então assim também, né, irmãos, queremos adotar esse proceder. Nós nos recusamos a aceitar qualquer tentativa de nos envolver em imoralidade. Pelo contrário, queremos seguir os bons exemplos, por exemplo, na nossa congregação.
Quantos irmãos que vivem por décadas mantendo a lealdade ao seu cônjuge e são felizes por isso. Não há nenhum arrependimento. Não tem um passado manchado. Pelo contrário, ficaram íntegros a Jeová. Esse é o melhor caminho. Não só para dar glória ao nosso Deus, que é um Deus santo, mas também para a nossa felicidade, nosso bem-estar. E ainda mais, tendo em perspectiva a vida eterna que vai ser realmente pura. Muito agradecido, irmão Ailton, por excelente discurso. E, na realidade, queremos ficar o mais longe possível, né, das más influências. Nós vamos dar prosseguimento agora à nossa reunião com joias espirituais. E nós analisamos Provérbios capítulo 5 durante a semana, e agora nós vamos dar atenção aos destaques com o irmão Douglas Boareto. Vamos dar início então às nossas joias espirituais, mas antes, nós temos uma joia escolhida aqui, do capítulo 5 de Provérbios, versículo 9. Quem gostaria de ler para a gente, por favor? A irmã Fátima, aqui na frente. Para que você não dê a sua dignidade a outros, nem tenha anos de sofrimento. Obrigado, irmã Fátima. Então, com base nessa joia, em que sentido a pessoa que comete imoralidade sexual dá sua dignidade a outros? Irmã Bianca? Então, conforme mostra aqui a fonte de pesquisa, quando a pessoa se entrega à imoralidade, ela perde a sua dignidade, o seu amor próprio, porque é humilhante a pessoa procurar satisfazer a sua própria paixão imoral ou a de outra pessoa. Isso, no fim, mostra a falta de amor próprio, porque a pessoa acaba perdendo totalmente a dignidade nesse sentido, né? Então, a falta de amor próprio, a pessoa se envolver numa intimidade com alguém que não é casado. E, então, nesse sentido, a pessoa está como que dando a sua dignidade a outros. Né? Obrigado, irmã Bianca. E que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmão Márcio? Então, Provérbios capítulo 5, versículo 2, mostra que o nosso raciocínio, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles podem ser protegidos. Quer dizer, a gente pode direcionar os nossos pensamentos para algo que é nobre, correto, puro do ponto de vista de Jeová. E como fazemos isso? Aqui diz, no versículo 1, dá a resposta, né? Por prestar atenção à sabedoria que vem de Jeová, escutar a Jeová, né? Então, quando nós direcionamos os nossos pensamentos para as coisas que Jeová aprova, então nós protegemos o nosso raciocínio. Obrigado, irmão Márcio. Irmão Denilson? Eu gostei da maneira como o Provérbios capítulo 5 iniciou, quando fala meu filho. Quando recebemos um conselho dos nossos pais, é porque os nossos pais já têm uma certa experiência de vida. Eles já passaram por algumas coisas que ele não quer que nós passamos também, algum sofrimento que eles já tiveram. Então, ele sabe que o caminho que nós estamos seguindo pode ser um caminho tortuoso que vai trazer um sofrimento. Então, quando Jeová iniciou assim falando, meu filho, é porque Jeová sabe que os conselhos que ele dá na Bíblia é para o nosso bem. Então, ao tomarmos cuidado em não desviar do caminho correto, nós vamos evitar, como o irmão Ailton falou, muita tristeza, às vezes, no futuro nosso. Obrigado, irmão Denilson. Irmã Helena? Provérbios 5, 21 diz que, pois os caminhos do homem estão diante dos olhos de Jeová, e ele examina todas as suas veredas. Então, alguém que ama Jeová não trocaria a boa relação que tem com o verdadeiro Deus em troca de poucos momentos de prazer. E sim, vai manter a pureza moral, sempre tendo em mente que Jeová vê os nossos caminhos e nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Obrigado.
Aqui o irmão Euclides, por favor. O 22 e 23 fala que aquele que é mau, ele vai morrer por falta de disciplina. Os cristãos podem aplicar esses versículos, caso, né, venhamos a cometer um pecado grave, como a imoralidade sexual. É importante buscar a ajuda dos anciãos, porque se ficarmos com medo ou com vergonha, nós não vamos receber a disciplina correta de Jeová, e isso pode fazer a gente perder a vida. Obrigado. Euclides. A Isabela, por favor. O 18 a 20 destacam a importância de valorizar e cuidar do casamento como uma bênção de Jeová e evitar buscar satisfação em outras coisas, como pessoas que não sejam no nosso cônjuge, né? Conforme vimos no último artigo da Sentinela, Jeová se agrada do casamento e espera que sejamos fiéis ao nosso cônjuge e que façamos tudo ao nosso alcance para cumprir esse voto. E, ao aplicarmos isso, fortalecerá tanto o vínculo matrimonial como nossa relação com Jeová. Obrigado, Isabela. Kate, por favor. A comparação que é feita no versículo 19 com uma cabra montesa, graciosa, né? No início talvez não pareça um elogio, mas é interessante que, para quem convive com esse animal, sabe que é um animal, a fêmea é forte ao mesmo tempo que é graciosa, e ela protege a cria dela, cuida da cria, num ambiente em que tem muitas dificuldades, é precário, né? Então, representa bem as esposas e mães cristãs quando elas cuidam da família delas da forma correta e de uma forma elegante, por assim dizer. Obrigado, Kate. Priscila, por favor. O versículo 10 mostra que o preço da infidelidade pode ser alto demais. Talvez o que a pessoa conseguiu durante a vida, como posição, poder, prosperidade, ela pode perder tudo por causa de exigências gananciosas da outra parte, que pode começar a reivindicar compensação pelo que foi feito de errado. Então, precisamos ter uma consciência bem treinada e evitar as práticas imorais para não desagradarmos a Jeová e não perdermos a dignidade. Obrigado, Priscila. Irmã Cidinha, por favor. Então, uma outra aplicação do Provérbios 5:21, onde fala que Jeová, ele examina todas as suas veredas. Então, isso indica que Jeová ele não fica nos observando para achar defeitos, mas ele sabe quando agimos com pensamentos e desejos maus. Então, se cometermos um pecado, ainda assim é possível restabelecer a nossa amizade com Jeová por meio de arrependimento sincero, corrigir a situação e estar determinado a não repetir o erro. Além disso, procurar o perdão de Jeová e da pessoa que nós também ofendemos. Obrigado, Cidinha. Irmão Carlos, por favor. Carlos, não, perdão. Alex. Em Provérbios 5:8, né, nós aprendemos que devemos nos manter bem longe das influências imorais, não importa se elas vêm por meio de pessoas, música, internet, livros ou revistas. Obrigado. O João? Eu achei legal, eu achei interessante o versículo 3 e 4, que me avisa que mesmo uma coisa pareça legal, o resultado é sempre amargo. Obrigado. A irmã Dagmar? E é amargo mesmo, né? Eu achei interessante o versículo 14. O versículo 14, ele menciona quase cair em completa ruína, à vista de toda a congregação. Então, quando você pensa que a pessoa tem que, antes de agir, ela tem que pensar. Porque depois sempre vem aquela mente, na mente da pessoa, aquela velha expressão: se eu tivesse ouvido conselhos, se eu tivesse escutado o que o ancião falou, se eu tivesse entendido o que a Bíblia diz, mas agora já foi. E uma coisa interessante, né? A pessoa, como o Joãozinho comentou, parece legal,
Mas depois a pessoa está em completa ruína. E agora, para consertar, só ele e Jeová. Obrigado, Ark. Infelizmente, um último comentário. A irmã Carla, por favor. Provérbios 5, 1 e 2, lá nos ensina como nos proteger das influências corruptoras ao nosso redor. Lá, o rei Salomão, inspirado, ele nos ajuda a entender como é que nós podemos resistir às tentações de ceder à imoralidade, né? Lá, por exemplo, diz que nós precisamos de sabedoria, que é a capacidade de aplicar o que nós aprendemos na Bíblia, e também de discernimento, que é julgar o que é certo e o que é errado. E se nós escolhermos o caminho certo, com certeza estaremos agindo com sabedoria e alegraremos a Jeová. Obrigado, irmã Carla, e obrigado também a todos os que participaram e aqueles que não participaram pela sua atenção. Excelente, irmão Douglas Boareto, por excelente participação, bem como os irmãos também com os seus comentários, né? Isso revela uma boa participação e preparação antecipada para nossa reunião hoje. Dando sequência agora à leitura da Bíblia. Nós vamos ler o trecho de Provérbios 5, os versículos 1 a 23. Nós temos aqui o jovem Felipe Dibe para fazer a leitura para nós. Então vamos ouvir. Provérbios 5, 1 a 23. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Escute atentamente o meu discernimento, para que você proteja o seu raciocínio e resguarde o conhecimento com os seus lábios. Pois os lábios da mulher imoral gotejam como um favo de mel, e sua boca é mais suave do que o azeite. Mas no fim ela é amarga como o absinto e afiada como uma espada de 2 gumes. Os pés dela descem para a morte. Seus passos levam diretamente para a sepultura. Ela não dá atenção ao caminho da vida, anda sem rumo, sem saber para onde vai. Agora, meus filhos, escutem-me, e não se desviem do que eu digo. Fique longe dela, não se aproxime da entrada da sua casa, para que você não dê a sua dignidade a outros, nem tenha anos de sofrimento, para que estranhos não esgotem os seus recursos, e o fruto do seu trabalho árduo não acabe na casa de um estrangeiro. Caso contrário, você vai gemer no fim da sua vida, quando a sua carne e o seu corpo definharem, e você disser: como eu odiei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não escutei a voz dos meus instrutores, nem prestei atenção aos meus mestres. Quase caí em completa ruína, à vista de toda a congregação. Beba a água da sua própria cisterna e a água que brota do seu próprio poço. Deveriam suas fontes se derramar pelas ruas, suas correntes de água nas praças, que eles sejam somente para você, e não repartidas com estranhos. Seja abençoada sua própria fonte, e alegre-se com a esposa da sua juventude, amável corça, graciosa cabra montesa, que os seus seios o satisfaçam todo o tempo, que o amor dela sempre o extasie. Então, meu filho, por que você se deixaria extasiar por uma mulher devassa, ou abraçaria o seio de uma mulher imoral? Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos de Jeová, e ele examina todas as suas veredas. Quem é mau é enlaçado pelos seus próprios erros, e será apanhado nas cordas do seu próprio pecado. Morrerá por falta de disciplina, e se perderá na sua imensa tolice. Muito bom, Felipinho. Muito agradecido pela sua leitura. Excelente leitura. Muito bom. Pausada, você fez com tranquilidade, nós estamos bem acompanhando o seu progresso, a gente percebe exatamente essa melhora, né? E o ponto em questão aqui, que é exatamente ler de modo correto, percebemos isso da sua parte também. Além da tranquilidade aqui, porque a nossa brochura menciona tomar cuidado em não acrescentar, pular ou trocar palavras, ponto
pontos, vírgulas e assim por diante, mas fazer uma leitura correta, né? E é exatamente isso que nós percebemos aqui na sua leitura. Está de parabéns. Obrigado, Felipe, pela sua participação aqui. Dando sequência, agora vamos entrar na reunião Faça Seu Melhor no Ministério, a parte número 4, iniciando conversas. Nós teremos, então, testemunho público, a irmã Isabela Nakazal, juntamente com a irmã Elaine Miranda. Vamos dar atenção. Olá, tudo bem? Pode ficar à vontade para pegar uma de nossas publicações. Inclusive, tem uma bem especial aqui, ó. É um convite a respeito da celebração da morte de Cristo. Aí dentro está o local e o horário certinho. Eu vi mesmo. Mas, na verdade, eu não conheço muito como vocês celebram esse evento. Como que você se chama? Elaine. Elaine, muito prazer. Eu me chamo Isabela, Elaine. Então, esse é o evento mais importante do ano. Ali, nós relembramos a respeito do maior sacrifício já feito pela humanidade. E, durante essa celebração, nós paramos para refletir a respeito do que significa esse ato de amor, como que ele nos afeta hoje, como que ele vai nos afetar no futuro. Interessante. Eu sou espírita e o exemplo de Jesus também é muito importante para nós. A gente acredita que ele veio para nos ensinar no amor, o amor e a caridade. Realmente, Jesus ele foi um grande exemplo mesmo para nós e nós podemos aprender muito, né, a respeito de Jesus. Inclusive, a gente pode aprender muito a respeito desse sacrifício que ele fez. Você não concorda que Jesus ele demonstrou um grande ato de amor pela humanidade? Com certeza. E eu valorizo muito os ensinamentos de Jesus, os atos de bondade, de amor dele. Que bom saber. E você e toda a sua família está convidada, se você quiser convidar amigos também. A entrada é gratuita. E saiba que, se você desejar vir, vai ser muito bem-vinda. Que bom. Então, é bom saber. Eu fiquei curiosa sobre essa reunião. Só que, assim, eu não moro aqui. Na verdade, essa semana, eu estou visitando a minha mãe, né? E logo eu vou voltar para São Paulo. Entendi. Mas, sabe, Elaine, você consegue assistir lá na sua cidade, lá em São Paulo? Vou te mostrar. Aproveitando que você está aí com o convite, se você entrar aqui, na sua câmera do celular, colocar no QR Code do convite, tá vendo que você vai vir aqui num convite virtual? É o mesmo convite, só que aqui tem a opção Saiba Mais. Clicando aqui, você acha a opção Encontre um local para assistir a celebração. Aí a gente clica aqui e você vai ver um campo para digitar para onde você pretende ir, que no seu caso é São Paulo. Daí a gente digita aqui sua cidade, Aí, ao fazer essa busca, você verá todos os locais onde vão ser realizadas essa celebração, com horário certinho aqui. E se você desejar saber mais a respeito do lugar, de algum lugar específico daqui, você pode clicar aqui, em mais informações. Então, você terá acesso ao endereço e de como chegar lá. Gostei. Inclusive, eu vi um lugar aí que é perto de onde eu moro. Talvez eu vá assistir. Legal. Bom saber. Muito bom, irmã Isabela. Apreciamos bastante a apresentação da irmã, juntamente com a irmã Elaine. Queremos aqui parabenizar a vocês duas pela excelente apresentação e chamar a atenção aqui para nossa oportunidade que nós temos no campo também de, às vezes, encontrar pessoas de outra cultura e outra religião também, e podemos aproveitar a oportunidade e convidar, né? Até o ponto em questão aqui, que nós estamos vendo, da nossa brochura, é não julgar as pessoas. Talvez, à primeira vista, é ficar com receio, né? Ou da cultura, ou de alguma coisa que nós vemos ali, mas a brochura menciona aqui. Talvez a aparência, condição social, econômica, algumas coisas podem ser influência, mas lembre-se, Jeová e Jesus podem ler coração, mas nós não. Ninguém está fora do alcance da misericórdia de Jeová. E nós queremos nos lembrar disso, e a irmã fez isso na sua parte, né?
pôde convidar a pessoa e ainda passar aqui a ajudá-la a encontrar um lugar mais perto para ela poder assistir. Muito obrigado, irmã Isabela. A próxima parte, parte número 5, cultivando o interesse de casa em casa. O irmão Walter na Casal, juntamente com Eduardo Maganha. Vamos dar atenção. Como é que o senhor passou a semana, seu Eduardo? Vamos indo. O senhor está bem mesmo, seu Eduardo? Não, tirando os problemas, eu estou bem. A gente enfrenta muitos problemas na vida, né? Infelizmente, a gente vê que com tanta tecnologia, ciência, medicina avançando, a gente não encontra a solução para os problemas, para as doenças, para a morte, né? A gente sofre muito. Sabe, seu Eduardo, é sobre esse assunto que eu vim falar com o senhor. Semana passada, quando eu deixei o convite, o senhor ficou entregado assim, por que a gente fala tanto sobre a morte de Jesus? Por que a gente sempre bate nessa tecla da morte de Jesus? Por que ela é tão importante, né? Hoje eu vim responder essa pergunta. Quer saber a resposta, Eduardo? Lógico. Vai ser um prazer estar conversando com você. E, olha, são desafios da minha idade. Quando a gente chega numa idade, que nem eu estou com 75, no teu caso não, você é jovem, né? Mas vai aparecendo muitos problemas de saúde. Muitos problemas. E no decorrer desses 75 anos da minha vida, eu já perdi muita gente amada, né? Mas a vida é assim mesmo. É verdade, seu Eduardo. Mas eu vou trazer um consolo para o senhor, uma esperança bíblica. Tá certo? Tá certo que as religiões, infelizmente, às vezes elas não conseguem mostrar o que a Bíblia realmente ensina. Mas eu vou te mostrar aqui no texto de João, capítulo 3, versículo 16. Ó. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Notou aqui, seu Eduardo? O que nós vamos ganhar se exercemos fé em Jesus? Vida eterna, né? Isso, coisa boa, né? Sabe que essa vida eterna, seu Eduardo, quando Jesus veio para a Terra, foi enviado à Terra ele foi enviado para morrer por nós, para livrar a gente do pecado e da morte. Então, quando a pessoa exerce fé em Jesus através das suas ações, das escolhas que faz na vida, do seu modo de vida, ela tem a esperança de viver para sempre, de ter essa vida eterna. Apocalipse 21:4 fala que essa vida, ela não é uma vida de sofrimento. É a vida sem doenças, sem a morte, sem esses problemas que nós enfrentamos hoje. O senhor não gostaria de morar num lugar assim? Vida eterna? Puxa, parece ser muito bom, né? Com certeza. Eu gostaria de morar num lugar assim também, mas a gente precisa fazer alguma coisa para estar nesse mundo, seu Eduardo. Vou te mostrar aqui o que nós precisamos fazer para usufruir desse benefício. É João capítulo 17, versículo 3. Ó. Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer então, seu Eduardo, para obtermos vida eterna? Conhecer a Jesus e a Deus. Exatamente. É isso, né? Isso, o Pai e o Filho, Jeová e Jesus. Claro que não tem outro jeito a não ser lendo e estudando a Bíblia. Não tem outro jeito de conhecer Jeová e Jesus senão lendo a Bíblia. Mas um livro que ajuda a gente a entender melhor é uma ferramenta, um instrumento. É esse livro aqui. Ó. Não substitui de forma alguma a Bíblia, viu, seu Eduardo? Sim. Seja feliz para sempre. Com ele, a gente ajudou milhares de pessoas a entender a Bíblia e obter esse conhecimento sobre Jeová e sobre Jesus. Conhecimento que vai poder te levar a ter essa vida eterna, com todas essas promessas que Deus prepara para nós, que o senhor quer aproveitar, não é? Sim. Senhor Eduardo, eu posso voltar na semana que vem e considerar um pouquinho desse livro com o senhor, gastar uns 10, 15 minutos, no dia e horário que for melhor para o senhor. O que o senhor acha? Muito bom. Eu vou ficar te aguardando, tá? Combinado, então. Muito bom. Muito agradecido, irmão Walter Nakasal, também o irmão Eduardo Maganha, pelo excelente discurso também, né? Observamos aqui que o irmão Walter procurou usar informações que se encaixem nas necessidades da pessoa.
E é uma excelente sugestão para nós no nosso trabalho. Por quê? Porque se nós queremos cultivar o interesse de casa em casa com as pessoas, então nós queremos usar as informações que a pessoa está mencionando ali para poder, então, ajudar a ela a perceber que o nosso futuro vai ser diferente. E foi exatamente isso que o irmão Walter procurou fazer, né? Depois que analisou ali as observações do irmão Eduardo, aí ele passou a mostrar alguns versículos exatamente para servir de consolo. Muito bom, obrigado, Walter. A parte número 6, fazendo discípulos, agora nós vamos dar atenção ao Jonathan Aguiar, junto com o irmão Paulo Júnior. Então, Paulo, a gente está finalizando esse capítulo 16, né, que falou um pouco mais sobre o que Jesus ele fez enquanto ele estava aqui na Terra, as atividades dele. E a gente viu no estudo que ele pregou bastante sobre o reino de Deus, ele fez bastante milagres, a gente viu até alguns, né, e ele obedeceu a Jeová em tudo que ele fez. Agora a gente vai dar uma revisão sobre o que a gente aprendeu nesse estudo, tá bom? A primeira pergunta, Paulo, fala assim, ó. Qual foi o trabalho mais importante de Jesus na Terra? Olha, Jonathan, de acordo com o primeiro parágrafo, no Lucas 4:43, o trabalho mais importante que Jesus fez foi declarar as boas novas do reino de Deus, seu Pai. E isso foi uma coisa que ele fez bastante, né, na vida dele. A segunda pergunta, Paulo, o que os milagres de Jesus eles provam para nós? Olha, os milagres de Jesus provaram que ele tinha sido enviado por Jeová, pelo próprio Deus. E também mostraram que o Pai dele, Jeová, tem o poder e vai fazer com que acabe com todos os problemas que nós enfrentamos hoje, no futuro próximo. Isso, exatamente, né? E a gente também viu alguns conselhos. Que conselhos muito bons Jesus ele deu para nós? Jesus deu muitos conselhos, né? Falou com multidões, mas no famoso Sermão do Monte, são 3 importantes conselhos que ele nos deu. Em Mateus 6,14, ele falou a respeito do perdão, de como era importante que nós possamos perdoar as pessoas. No Mateus também 6,34, ele falou sobre a ansiedade, para que a gente realmente consiga confiar e deixar nas mãos do próprio Jeová, que ele vai nos ajudar a passar pelas dificuldades. E no 7:12, ele fala a respeito, em relação ao respeito, né? A mesma forma que nós gostamos de ser tratados, devemos fazer com as outras pessoas e principalmente com as pessoas até que exercem autoridade sobre nós nesse mundo. Isso, está de parabéns, viu, Paulo? Você conseguiu pegar os pontos que a gente teve nesse estudo. E você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a vida de Jesus, o que ele fez? Olha, Jonathan, eu fiquei com uma dúvida. Foi, acho que alguns dias atrás, eu estava vendo uma reportagem, eu não me recordo aonde, mas eu vi que o jornalista deixou, vamos dizer assim, uma coisa meio vaga e deu a entender que Jesus era casado. Isso é verdade? Pergunta bem interessante, viu, Paulo? Será que Jesus ele era casado? A gente viu que ele fez bastante para o reino, né? Teve até ocasiões que ele nem conseguia dormir para pregar, né? Sim. Será que ele era casado? Olha, eu vou te ajudar a fazer essa pesquisa para você tirar suas próprias conclusões, baseadas no que a Bíblia diz. Certo? Você está no seu JW Library, no aplicativo? Aqui na página inicial, você vai entrar aqui no site jw.org. Ok. Dentro do site, você vai encontrar vários artigos, algumas matérias de destaque. Sim. Mas ali na parte de cima tem uma lupinha. Clica nela aqui, por favor. Cliquei. Vamos digitar, por exemplo, Jesus se casou, ver se a gente encontra alguma coisa. Jesus se casou. Olha, tem aqui perguntas bíblicas respondidas. Jesus era casado? Isso. Você viu que tem várias matérias, né, diferentes. Mas essa aqui vai ajudar a gente bastante, esse primeiro artigo. Ok, vou clicar aqui. A gente não vai considerar ele, mas veja só como que é formado esse artigo. Ele vai falar sobre a resposta da Bíblia. Então, não é o que eu acho que alguém deduziu. É o que a Bíblia fala sobre esse assunto, tá certo? Você vai ver que tem vários textos da Bíblia para você
ler e meditar no que você encontra sobre o que a Bíblia deixou escrita para a gente. Sim. Que tal, durante a semana, você tirar um tempinho para considerar esse artigo, ler esses versículos e tirar as suas próprias conclusões do que a Bíblia diz? Olha, Jonathan, eu vou sim. E se eu tiver alguma outra dúvida, eu mando por mensagem no WhatsApp, ou eu deixo anotadinho. Na semana que vem, no nosso próximo estudo, daí eu tiro essas dúvidas com você. Beleza, pode ficar à vontade, viu, Paulo? Muito bom, obrigado, Jonathan. Excelente explanação junto com o Paulo. Queremos elogiá-los também nessa sugestão de fazendo discípulos, né? E ajudando o estudante a fazer a ligação entre o que aprendeu e a matéria daquilo que já sabe. E você fez muito bem isso. Nós queremos agradecer, Jonathan, a participação de vocês também, né? Ali você pôde mencionar para ele e até ajudá-lo a achar uma matéria de pesquisa dentro do site, quando ele depois, em resumo, menciona uma pergunta que não estava ali na matéria diretamente relacionada, mas você, então, deu o caminho, por assim dizer, para ajudá-lo, né, a pesquisar mais depois. Muito bom. Obrigado, Jonathan, e Paulo também. Passando para a nossa próxima reunião, vamos dar atenção agora à nossa vida cristã. Então, nós podemos ficar de pé para entoarmos todos juntos o cântico número 121. Precisamos ter autodomínio. Ao ouvir a introdução, vamos entoar todos juntos. Então, para dar continuidade, nós temos a parte número 7 agora. O que você pode fazer para se manter puro durante o namoro? Vamos dar atenção a essa parte com o irmão Eduardo Cancino. Namorar é algo muito importante e muito belo, não é? Vocês não concordam? Esse período de namoro é um período de aprendizagem para ambas as partes, né? Os dois vão estar se conhecendo, o amor ali no ar, sempre se achegando a mais um com o outro. E também é um ponto crucial, porque vai levar uma direção a algo mais importante. Qual seria? O casamento. O casamento, algo tão maravilhoso que Jeová nos deu. E nesse contexto, manter a pureza não é apenas um desafio, não concordam? Mas escolher o valor de manter essa pureza é de grande valor para Jeová. Primeiro, vamos ver dois assuntos nessa parte, né? Vamos ver o primeiro? Está baseado aqui em Provérbios, capítulo 22, o versículo é o 3. Vou ler para os irmãos. Fala assim: quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas o inexperiente vão em frente e sofrem a consequência. Notaram o que esse texto fala, irmãos? O prudente vê o perigo à frente. Então, irmãos, no namoro, temos que ter a sabedoria de ver o perigo que temos também no namoro. Então, seria prudente quando a gente fosse encontrar com a namorada, ver aonde vai, com quem mais, né, vai estar junto, o local onde vai ser, para ter um namoro digno com Jeová. E também não tenham vergonha, logo de início, dar os limites desse namoro, né? E o segundo ponto que é muito importante é a comunicação entre o casal. É algo muito importante. Por quê? Aqui no namoro, vocês vão saber o que o parceiro gosta, o que não gosta, o que ele quer para daqui 10, 20, 30 anos. Você vai ter que querer filho, questões financeiras. Aí que vocês vão ter o ponto. E foi nesse ponto que eu descobri que a minha esposa queria 5 filhos. Imagine. Ainda bem que só tive 2. Então, é nesse ponto que é crucial, irmãos. A comunicação entre o casal. E por fim, irmãos, lembrando que a pureza desse casamento determina o grau da espiritualidade desse casal. E para isso, irmãos, a organização preparou um vídeo maravilhoso para nós.
eu gostaria que os irmãos acompanhassem conosco um vídeo intitulado com o tema, né? Para quem pensa em se casar, parte 1. Já posso começar a namorar? Vamos dar a devida atenção ao vídeo. Que belo vídeo, não concorda, irmãos? Com base nesse vídeo, temos algumas perguntas que vamos considerar com irmãos. O primeiro é: por que alguém só deve começar a namorar quando estiver pronto para se casar? Irmão Daniel? Então, Provérbios 13:12 fala sobre a expectativa adiada, né? Diz que ela faz adoecer o coração. Sendo assim, se alguém que namora sem ainda estar preparado para se casar, ela só vai sofrer, pois não tem como levar adiante aquele relacionamento. Muito bom. Temos lá no Zoom a irmã Rosana. O namoro cristão, ele deve ser encarado com muita seriedade, porque o objetivo do namoro cristão é se conhecer e levar ao casamento. Provérbios 13:12, como o irmão Daniel comentou, mostra que iniciar um relacionamento sem estar pronto para levar isso, pode levar isso à frustração. E já Lucas 14:28-30, ali destaca a importância do planejamento antes de tomar qualquer decisão importante na vida. Então, namorar cedo, sem maturidade espiritual e emocional, pode resultar em problemas desnecessários para ambas as partes. E esperar, então, o momento certo permite fortalecer a amizade com Jeová, desenvolver qualidades cristãs, né? E o casal vai estar preparado, tanto um quanto o outro, para um casamento feliz e bem-sucedido no futuro. Muito obrigado. Vamos passar para o segundo. O que você achou interessante na maneira como os pais ajudaram a filha? A minha irmã Michele? Então, eu achei interessante que ambos deram oportunidade para ela se expressar, né? Para eles terem a oportunidade de ouvir realmente o que estava acontecendo. No caso da mãe, eu achei interessante que ela até criou um ambiente, né? Um ambiente que a filha ficasse mais relaxada, pudesse se expressar. E no caso dela, ela até dignificou a filha, né? Em vez de falar assim, você, né, é criança ainda, né? Não é época de você... Ela não fez isso, né? Sim. Pelo contrário, ela falou, é normal sentir isso, mas dando conselhos que depois o pai ajudou na adoração em família. Muito boa. Vamos passar para o próximo. Eu gostaria de alguém ler para nós Provérbios, capítulo 28, versículo 26. Aqui o nosso jovem. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas quem anda em sabedoria escapará. Muito obrigado. Com base ao texto, como um casal pode se planejar para não ficarem sozinhos em situações que poderiam levar à imoralidade sexual? O irmão William Santos. Um bom planejamento envolve ter aquela bem famosa vela. Então, às vezes está sozinho, está em casa, por exemplo, está na casa dos pais, né? Então, providenciar que alguém então esteja junto, ou perto, à vista deles. Então, isso é muito apropriado, né? Alguns não gostam muito disso, acham que não é necessário. E esse texto aqui, Provérbios, mostra que quem confia no seu entendimento, ele vai se ver em problemas também. Não, eu consigo me controlar, e não consegue fazer isso. Então, precisa sim de alguém para acompanhá-los em ocasiões quando eles estão no lugar em que poderia surgir uma situação tentadora assim. Muito boa sugestão mesmo, né? Passar para o próximo. Por que é sábio um casal conversar e definir claramente quais serão os limites para sua demonstração de carinho, como dar as mãos ou beijar? Irmão Sérgio? Esse texto de Provérbios é muito interessante, porque ele fala justamente do coração, que é traiçoeiro, né? Então, quem confia no seu próprio coração é estúpido, mas aquele que anda em sabedoria é o que escapará. Então, Jeová quer nos poupar
das calamidades resultantes de confiar nesse coração traiçoeiro. Então, a gente tem que realmente seguir as orientações de Jeová e, assim como o irmão William falou, tomar cuidado realmente, né? Porque a gente não pode confiar nas nossas próprias forças, né? Porque a gente não tem. Muito bom. Alguém para ler para nós agora Efésios, capítulo 5, do 3 ao 4. Irmão? A imoralidade sexual, todo tipo de impureza e a ganância não sejam mesmo mencionadas entre vocês, assim como é próprio de pessoas santas, nem conduta vergonhosa, nem conversas tolas, nem brincadeiras obscenas, coisas que não são apropriadas, mas em vez disso, deem graças. Muito obrigado. Então, com base ao texto, que cuidados o casal deve ter quando estar conversando por telefone ou pela internet? Então, gostaria que alguém falasse por telefone, um outro pela internet. O irmão Douglas? Então, cuidados semelhantes ao que teria, talvez, presencialmente. Talvez já aconteceu casos de um casal tomar muito cuidado, ter a vela e tudo mais, né, presencialmente, mas por telefone permitir que as conversas seguissem um cunho imoral e se envolveram em impureza mesmo por telefone. Então, existe esse perigo. E traçar limites, inclusive nesse tipo de conversa, é importante. Né? Muito boa. E pela internet, a irmã Sulamita? Então, hoje existe a videochamada, né? A pessoa pode se ver. Então, se eles não estiverem bem vestidos, é como se fosse um encontro para namorar. Hoje, ainda mais, está tão moderno, né? E aí fica mais à vontade. Então, isso aí tem que tomar cuidado também. Muito bom. Irmãos, o comentário de vocês foram excelente e atingiram o ponto dessa parte. Então, se a gente cumprir com esses pequenos detalhes e grandes, vamos fazer com que o nosso casamento tenha um alicerce bem forte perante Jeová. Excelente, irmão Cancino, uma boa parte, bem como a participação também dos irmãos aqui. Nós vamos dar continuidade, agora a parte número 8 é o estudo bíblico de congregação, com base no livro Testemunho Cabal. O irmão João Gonçalves, então, fará essa parte para nós. Muito bem, irmãos, vamos dar início, então, agora ao nosso estudo semanal, estudo bíblico, né? Muito bom estar com os irmãos aqui. Vimos que na semana passada o apóstolo Paulo, por defender uma verdade, na realidade ela não foi compreendida, e isso ocasionou uma grande complicação para Paulo, por parte daqueles que estavam contra esses ensinos, conforme nós vimos no estudo, né? Pois Paulo, ele não acreditava na vida futura, e aqueles que eram os oponentes dele estavam querendo provar o contrário, que haveria, né? Mas não conforme aquilo que Paulo aprendeu de Cristo. E essa turba, ela deu o caminho para o estudo de hoje, né? Então, hoje nós vamos estudar, então, agora, iniciar o capítulo 24, que tem por tema, Tenha Coragem. E esse estudo de hoje está baseado ali, então, no capítulo de Atos, capítulo 23, versículos 11 e diante. Hoje vamos avançar um pouquinho nesse estudo. Então, nesse cenário do estudo, vamos ver que os judeus tramam matar Paulo e ele se defende perante Félix. Então, nos decorrer das semanas à frente, nós vamos, então, compreender toda essa trajetória aqui até a defesa de Paulo. Mas hoje vamos estudar, então, a parte inicial e vamos ter, então, já uma introdução boa para esse raciocínio, né? Esse aprendizado de como Paulo se comportou e também vamos ver no que nos ajuda hoje. E até mesmo os jovens, né? Tem uma parte aqui que vai ajudar vocês, jovens. Então, teremos, então, como leitor nosso irmão Diba Riscali, né? E ele vai, então, fazer agora para nós a leitura dos parágrafos 1 e 2. E os irmãos depois fiquem à vontade para dar os seus comentários. Se sintam à vontade. Paulo acaba de ser arrancado das garras de uma turba furiosa em Jerusalém
e está novamente preso. A perseguição que o zeloso apóstolo está enfrentando nessa cidade não o surpreende. Disseram a ele que esperasse sofrer prisões e tribulações ali. E, embora não saiba exatamente o que o aguarda, Paulo sabe que continuará a sofrer pelo nome de Jesus. Até mesmo profetas cristãos avisaram Paulo que ele seria preso e entregue às mãos de pessoas das nações. Não faz muito tempo que uma multidão de judeus tentou matá-lo, e pouco depois parecia que ele seria despedaçado pelos membros do Sinédrio, enquanto eles discutiam por causa dele. Agora o apóstolo Paulo é prisioneiro sob a guarda de soldados romanos e está aguardando mais julgamentos e acusações. Realmente, o apóstolo Paulo precisa de encorajamento. Muito bem, irmãos. Temos então uma pergunta para esses dois parágrafos que vai abranger vários pontos. Então, os irmãos poderão comentar uma parte e, assim mais, vão participar, né? A pergunta inicial: por que a pregação... desculpem. Por que a perseguição que Paulo enfrentou em Jerusalém não o surpreendeu? O irmão Daniel Gonçalves? Então, no livro de Atos, capítulo 20, versículos 22 e 23, ali o Espírito Santo já anteriormente já havia avisado Paulo de que ele enfrentaria essas dificuldades, né, essas tribulações. Embora Paulo não soubesse exatamente pelo que iria passar, mas ele tinha consciência de que iria sofrer pelo nome de Jesus. Isso, obrigado, irmão Daniel. O irmão Sérgio, por favor. E até mesmo os profetas cristãos avisaram Paulo, né, que ele seria preso e entregue às mãos de pessoas das nações. Então, Paulo ele tinha sido avisado já, né? E mesmo assim ele desceu para Jerusalém, confiando em Jeová. Isso, obrigado, irmão Sérgio. Ainda o irmão William Santos. E não era só a questão de que outros haviam avisado, haviam dito para ele de que ele enfrentaria tribulações, né? Ele mesmo estava sofrendo na pele. Nessa ocasião em que isso está mencionado, ele já havia, por exemplo, passado por turbas, quase despedaçado pelos membros do Sinédrio, e agora ele estava aguardando um julgamento que ele não sabia exatamente o que aconteceria com ele. Então ele sentia na pele que, de fato, ele enfrentaria grandes tribulações ainda. Isso. Então, realmente, esses acontecimentos que se passou com Paulo, né, foi algo que ele realmente, conforme o tema menciona aqui, né, do nosso estudo, haveria necessidade de muita coragem. Os irmãos ainda gostariam de abordar um ponto aqui no final do nosso versículo, do parágrafo 2, né? Que o apóstolo Paulo, então, conforme já mencionado, ele se tornou, então, assim, prisioneiro sob a guarda dos soldados ali que ele estava sendo, assim, levado para julgamento. Mas esse episódio aqui, ele realmente mostra que o Paulo, ele precisaria do quê à frente para que ele conseguisse continuar na sua luta, né? A irmã Maria José? Então, Paulo ainda precisava de encorajamento. Isso mesmo, irmão. Muito obrigado. Então, vamos ver, então, agora no parágrafo 3, esse encorajamento que Paulo teve e também que nos ajudam. Por favor, irmão Dibi. Neste tempo do fim, sabemos que todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus, em união com Cristo Jesus, também serão perseguidos. De tempos em tempos, nós também precisamos de encorajamento para continuar nossa obra de pregação. Somos muito gratos pelas oportunas e animadoras palavras que recebemos por meio das publicações
e das reuniões, providenciadas pelo escravo fiel e prudente. Jeová nos garante que nenhum inimigo das boas novas será bem-sucedido. Eles não vão destruir os servos de Deus como grupo, nem impedir sua obra de pregação. Mas que dizer do apóstolo Paulo? Será que ele recebeu encorajamento para continuar dando testemunho cabal sobre o reino de Deus, apesar de oposição? Em caso afirmativo, qual foi o encorajamento e como ele reagiu? Bem, irmãos, temos uma pergunta também ao parágrafo. De onde nós recebemos encorajamento para cuidar de nossa obra de pregação? A irmã Cidinha. Temos recebido muito encorajamento por meio das publicações e das reuniões que o escravo fiel e prudente tem providenciado para nós. Por que isso é necessário? Porque, segundo Timóteo 3,12, diz que todos aqueles que desejarem levar uma vida de devoção a Deus, eles serão perseguidos. E visto que nós estamos no tempo do fim, sabemos que seremos perseguidos. Então, todos nós precisamos de encorajamento. Obrigado, irmã Cidinha, por incluir o texto também. A irmã Dagmar. E Jeová garante que, como grupo, nós seremos protegidos por ele. Ali, Isaías, no capítulo 54, 17, fala que nenhuma arma que foi feita, fabricada para vir contra nós, seria bem-sucedida. Então, Jeová promete que nós vamos sair muito bem nessa corrida pela vida. Isso, obrigado, irmã Dagmar. A irmã, aqui do lado, por favor. E é interessante ver isso na prática, né? Por exemplo, aconteceu comigo. Depois da pandemia, depois que passou, né, a pandemia, que a gente voltou à pregação, eu já fiquei com receio de voltar a pregar presencialmente. E interessante que esse livro, Testemunho Cabal, vê a coragem dos apóstolos, que me ajudou a ter coragem de voltar a pregar presencialmente também. Então, quando a gente busca, né, ajudas na fonte certa, a gente consegue continuar nosso trabalho. Isso mesmo. Muito obrigado, irmã. Alguém gostaria de parafrasear para nós Jeremias 1,19? Reforçando ainda mais essa ideia. O irmão Nivaldo, por favor. Certamente, Paulo recebeu esse encorajamento que está em Jeremias, né? E uma lição para nós hoje, um encorajamento para nós hoje também é saber que vão lutar contra nós. Nós temos certeza que vamos enfrentar perseguições e outras coisas mais desse tipo, mas não vencerão. O texto deixa bem claro, Jeová está conosco. Então, isso aumenta a nossa determinação de servir a Jeová cada vez mais. Isso, então. A irmã Sulamita. E um ponto que eu achei interessante acima do texto, né, fala, eles não vão destruir os servos de Jeová como grupo, nem impedir sua obra. A gente sabe que alguns estão sendo presos, estão sendo judiados, como foi o caso do apóstolo lá no passado. Atualmente existe irmãos assim, né? Então, aqui falou, como grupo, nós estamos continuando firmes e com coragem, servindo a Jeová. Isso, irmãos. Então, nós podemos, assim, ficar, de certa forma, bem tranquilos, né? Ou seja, a nossa coragem, ela é abastecida todas as semanas. E nós recebemos isso por meio de quê? Só para enfatizar esse ponto, segundo Mateus 24, 45. O que nos tranquiliza? O irmão Rafael? Que o escravo, fiel e prudente, ele está atento, né, às necessidades do seu povo. Ele também, né, assim como Paulo lá no passado foi avisado, nós também fomos avisados. O escravo sabe disso, as profecias vão se cumprir. Todos, né, de alguma forma ou de outra, serão perseguidos se, né, decidirem adorar Jesus. Então, eles provêm muita matéria oportuna para nos encorajar. Isso, então vamos continuar firmes, né? Vamos passar agora a um outro subtítulo, né? Uma conspiração
O apóstolo Paulo recebeu o tão necessário encorajamento na noite, após ter sido resgatado do tumulto no Sinédrio. O relato inspirado nos diz: o Senhor apareceu ao lado dele e disse: tenha coragem, pois, assim como você deu um testemunho cabal sobre mim em Jerusalém, terá de dar testemunho também em Roma. Com essas palavras encorajadoras de Jesus, Paulo obteve garantia de livramento. Ele soube que sobreviveria para chegar a Roma e que teria o privilégio de dar testemunho sobre Jesus ali. O encorajamento que Paulo recebeu chegou na hora certa. No dia seguinte, mais de 40 judeus formaram uma conspiração e se comprometeram sob maldição a não comer nem beber nada até matarem Paulo. Aqueles judeus estavam tão determinados a se livrar do apóstolo que juraram matá-lo, acreditando que sofreriam uma maldição ou uma desgraça se não fizessem isso. O plano deles, aprovado pelos anciãos e principais sacerdotes, era chamar Paulo ao sinédrio para mais um interrogatório, como que para esclarecer certos assuntos sobre ele. Mas no caminho que levava ao sinédrio, os conspiradores ficariam de emboscada para atacar Paulo e matá-lo. Então, agora, debaixo desse subtítulo, né, uma conspiração sobre juramento falha, né? Seguimos agora com o livro de Atos ainda, no capítulo 23, de 11 a 14. Agora, a pergunta desses parágrafos é a seguinte: que encorajamento Paulo recebeu e por que esse encorajamento chegou na hora certa? O irmão Ailton? Então, que encorajamento ele recebeu, né? Aqui fala que o Senhor apareceu ao lado dele e disse: tenha coragem, pois assim como você deu um testemunho cabal sobre mim em Jerusalém, terá de dar testemunho também em Roma. Então, quer dizer, aí já está dando uma dica que ele não ia morrer em Jerusalém. Ele ia ter que ir até Roma também. Então, isso foi muito encorajador para Paulo. Isso, obrigado, irmão Ailton. Ainda podemos ampliar, né, os comentários dentro desse estudo. A irmã Kate. E a forma como Jesus elogiou e encorajou, Paulo dá um bom exemplo para a gente de como encorajar os outros também, né? Porque ele primeiro reconheceu o que ele já tinha feito, elogiou o que ele já tinha feito e também expressou confiança nele. Mostrou que ele confiava que ele ia conseguir fazer o certo. Então, isso nos ajuda. Quando a gente precisa encorajar alguém, a gente pode fazer essas coisas. Isso, muito bem. Podemos ainda comentar um pouco mais, né? Vamos convidar a irmã Amanda. É bem interessante esse texto de Atos 23, 11, né? Que Jesus ele diz a Paulo que ele iria a Roma dar testemunho dele, porque isso também cumpriu a profecia em Atos 9, 15, né? Quando Paulo foi convertido, que Jesus disse que ele daria testemunho a reis. E até então, Paulo não tinha dado testemunho a reis. Mas com essa situação, quando ele foi a Roma, ele chegou a dar testemunho até mesmo ao imperador Nero. Então, isso me mostra que Jeová ele pode manobrar os acontecimentos que podem parecer assim sem saída ou desesperadores, né, para quem está de fora, e ele manobra para o cumprimento dos seus propósitos. Então, a gente pode sempre confiar nele. Isso, obrigado, irmã Amanda. Muito bem. Então, agora, dando procedimento então, à continuidade, né, vamos à leitura do parágrafo 6. Por favor, irmão Dibe. O sobrinho de Paulo, porém, ficou sabendo da trama e contou a ele. Paulo, por sua vez, fez com que o jovem relatasse isso ao comandante militar romano,
Cláudio Lisias. Com certeza, Jeová ama os jovens que, assim como esse sobrinho de Paulo, cujo nome não é mencionado, corajosamente colocam o bem-estar do povo de Deus à frente de seu próprio e fielmente fazem tudo o que podem para promover os interesses do reino. Obrigado, irmão Dibe, pela sua leitura. Então, temos agora a pergunta, depois vamos parafrasear alguns textos aqui do livro de Atos, capítulo 23, né? Vai ser fácil os irmãos encontrarem aí. A pergunta é: como a trama de matar Paulo foi descoberta? E o que os jovens de hoje podem aprender desse relato? Então, os irmãos, fiquem à vontade. O irmão Alex, por favor. Então, o sobrinho de Paulo aqui, né, ele ficou sabendo da trama, contou para Paulo, e Paulo pediu para ele contar para o comandante militar, né? Então, os jovens de hoje podem aprender desse relato que Jeová ama os jovens que colocam os interesses do reino acima dos interesses pessoais, né? E que fazem de tudo para promover os interesses do reino. Isso, obrigado, irmão Alex. Ainda falando um pouco sobre esse jovem, né? Os irmãos observaram que na leitura aqui de Atos, capítulo 23, versículo 16 em diante, né? Se quiserem abrir suas Bíblias aí, vamos ler aqui alguns versículos e depois os irmãos poderão participar mais em seus comentários, né? Ver alguns detalhes aqui dessa leitura. Então, Atos, capítulo 16, o versículo 17, vamos ler aqui até o 18, 17 e 18. Quem gostaria de participar dessa leitura, né? Atos 17, 16, 23, 16 a 18, desculpa. A irmã... Isso, por favor. Jael. Assim, Paulo chamou um dos oficiais do exército e disse: leve este jovem ao comandante militar, pois ele tem algo para lhe comunicar. Ele o levou então ao comandante militar e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse este jovem ao Senhor, porque ele tem algo para lhe dizer. Isso, obrigado, irmã Jael. Notem que Paulo ele usou aqui especificamente alguém experiente, alguém... Por que Paulo chamou justamente esse jovem, né? Será que Paulo conhecia? Que era um trabalho, né? Uma designação que necessitaria um pouco de coragem, né? O irmão Ailton? Então, esse sobrinho de Paulo ficou sabendo, né? Ele não teve medo, ele foi falar, olha, o pessoal está fazendo um levante aí, se você sair daqui do quartel, eles estão lá, juraram, fizeram um juramento que não vão comer nem beber se não matar você. Aí que Paulo encaminhou ele para o comandante lá, né? Então, foi uma maneira também de Paulo não querer subornar o comandante, mas ele falou assim, você mesmo fala o que você ouviu. Né? Isso. Foi um excelente porta-voz, né? O irmão, aqui, por favor. Então, depois de receber a informação, o próprio Paulo poderia ter pensado, bom, agora que eu já sei, eu mesmo vou falar, né, ao comandante aqui. Mas ele enviou esse jovem como símbolo de confiança, porque ele demonstrou coragem e foi usado por Jesus para salvar o apóstolo. Bela lição fica para nós, né? Os jovens, apesar da pouca idade, que são corajosos, defendem as boas novas na escola, mantêm uma conduta digna perante Jeová e a vizinhança e dentro da congregação, eles podem ser usados pelos anciãos, pelos irmãos mais experientes para cuidar de algumas responsabilidades de acordo com as suas circunstâncias. Isso, muito obrigado, irmão Neto. O irmão William Santos. E eles podem também ser de ajuda numa necessidade real, física, que talvez alguém mais idoso precisa, né? Eu me lembro muito bem que, durante a pandemia,
Então, vários jovens se colocaram à disposição para fazer serviços em favor de irmãos mais idosos que tinham ali o perigo, né? Tinha a questão da Covid, e eles ainda não podiam sair, se expor, porque era um grupo de risco. E muitos se colocaram à disposição para fazer serviço, até pessoal, compras e coisas assim, em favor dos queridos irmãos que não podiam sair. Então, há muitas coisas que os jovens podem fazer em benefício de outros, assim como o sobrinho de Paulo, né? Colocou a sua vida em risco para ajudar o seu tio. Exatamente, ser prestativos, né? Interessante também, com respeito a esse sobrinho de Paulo, né? Que ele teve que ser conduzido por um soldado, né? Agora, será que no meio do caminho ele conversou com esse soldado, ou ele seguiu estritamente o que Paulo recomendou a ele, né? Então, e quando a chegada dele lá, notem o versículo 19, vamos ler juntos o versículo 19, um leitor, por favor. Versículo 19 desse capítulo aí, que estávamos acompanhando. A irmã Daniela, por favor. O comandante militar o pegou pela mão, o levou à parte e lhe perguntou: "O que você tem para me contar?" Olha, eu imagino, né? O jovem estava em que situação agora? Como que ele teria que se expressar? Dá para a gente imaginar o cenário? Ele ia falar com autoridade, uma mensagem teria que ser bem passada, né? Como que se deu isso? Os irmãos, fiquem à vontade. Como que esse jovem se comportou, né? Ele transmitiu de forma clara. Aqui notamos no cenário que o comandante chamou ele à parte. Então, ele estava em particular. E agora? Como que ele falou? O restante aqui do texto, ele menciona isso. E aí? Irmão Neto? Sim, ele foi corajoso e passou todas as informações detalhadas ali, inclusive até a quantidade dos que estavam tentando fazer a emboscada e pegar Paulo, né? Então ele foi bem claro e objetivo quando passou a informação. Isso mesmo, obrigado, irmão Neto. Então imagine os irmãos a situação, né, que esse jovem se colocou, né? Mas é claro, conforme os irmãos já comentaram, com certeza Jesus estava ajudando, né? Ele já conhecia Jesus, com certeza, e isso então ajudou. Então os jovens de hoje também têm que ficar atento a toda a sua disposição de coragem, não importa a situação, né? Porque Jeová vai estar ao seu lado, assim como teve do lado desse jovem, né? E no estudo de hoje, então, qual a lição que nós aprendemos desse acontecimento inicial aqui, nessa trajetória de Paulo até chegar a Félix, né? O que nós observamos hoje, né? Nessa parte do estudo, né? Os irmãos gostariam de explanar algo que te encorajou? O irmão Douglas, por favor. Um ponto que nós aprendemos hoje é que, assim como Paulo, nós também precisamos ser encorajados. E a gente precisa recorrer à fonte certa. Como o irmão falou, todo dia Jeová nos dá o necessário combustível. Mas se a gente não buscar esse combustível, o tanque pode ficar vazio, né? Então, vindo nas reuniões, preparando as reuniões, fazendo estudo pessoal, é uma forma de encher esse tanque. Isso, obrigado, irmão. E só para finalizar, então, esse estudo, temos ainda um tempinho, vamos observar a imagem. E um comentário breve sobre a imagem agora. Irmão Ailton, por favor. O comandante o chamou no particular. Então, não falou diante dos outros soldados. Não, chamou ele num canto, conta aqui o que está acontecendo. E depois ele falou para esse jovem, não fala mais para ninguém, tá bom? Então, o jovem realmente era digno de confiança, né? Isso. Muito obrigado, irmãos, pela participação de todos, né? Tivemos um estudo bastante instrutivo. E vamos dar agora continuidade com o nosso irmão. Excelente, irmão João, muito obrigado pela boa parte da
direção, então, do estudo bíblico de congregação e a participação dos irmãos aqui também, né? Revelou uma boa preparação também. E tivemos, assim, uma reunião muito animada e encorajadora. Nós analisamos Provérbios capítulo 5 e percebemos que nós podemos nos manter a pureza moral, física e espiritual bem alta, né, aos olhos de Jeová. Mas como é que nós podemos fazer isso? Percebemos em nossa reunião que nós podemos fazer isso ficando o mais longe possível de pessoas, programas ou matérias que vai nos expor à influência, então, da imoralidade, influências imorais. Vimos isso também em nossa vida cristã, como continuar puro durante o namoro. Faça seu melhor no ministério. Nós vimos boas sugestões para aplicação na transmissão do nosso trabalho no serviço de campo, que são os convites, convidando as pessoas para o discurso especial e também para a celebração. E o que nós vamos ver na semana que vem? Nós vamos ver Provérbios capítulo 6. E ali nós vamos ter excelentes sugestões que mostram como a criação de Jeová prova que Jeová quer que nós continuemos alegres, sejamos pessoas alegres, através da sua própria criação, como, por exemplo, animais fascinantes, as formigas e muitos outros exemplos. Jeová mostra que nós queremos ser alegres. Em Faça Seu Melhor no Ministério, nós vamos continuar dando atenção a sugestões de apresentações para a distribuição do convite, envolvendo o discurso e também a celebração da morte de Cristo. Para encerrar alegremente, queremos nos colocar de pé para entoarmos o cântico número 3. Jeová, minha força e esperança. Depois nós vamos ter a oração final com o irmão Douglas Oliveira. A Bíblia, fonte inesgotável de sabedoria e orientação para a vida, nos adverte de maneira clara e enfática sobre os perigos da imoralidade sexual. No capítulo 5 de Provérbios, encontramos um apelo sincero para que se evite o caminho das tentações que podem destruir a pureza do coração e a harmonia dos relacionamentos. Esse capítulo, repleto de metáforas e conselhos práticos, ressalta que a sedução da imoralidade não apenas arruína a integridade individual, mas também acarreta consequências devastadoras para toda a família e para a comunidade em geral. A mensagem se mantém atual e poderosa, convidando-nos a cultivar uma vida de retidão e sabedoria, afastando-nos de caminhos que prometem prazer momentâneo, mas que levam à dor e ao arrependimento duradouro. Ao longo das Escrituras encontramos diversas passagens que ecoam esse ensinamento. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo exorta os cristãos: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas aquele que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Essa advertência não é um mero mandamento para restringir os desejos naturais, mas sim um chamado à transformação interior, onde o corpo é visto como templo do Espírito Santo e, portanto, merece ser tratado com o respeito e a dignidade que Deus concede. Ao cuidarmos de nosso corpo e de nossa mente, estamos, na verdade, honrando a criação divina e preservando a saúde espiritual que nos conecta ao Criador. A sabedoria contida em Provérbios 5 é multifacetada. O capítulo nos alerta sobre as consequências inevitáveis da infidelidade, utilizando uma linguagem rica em imagens que mostram a jornada sedutora, mas traiçoeira, que conduz à ruína. O poeta exorta os leitores a manterem os olhos fixos na fidelidade e a valorizar o compromisso conjugal, lembrando que a lealdade e o amor verdadeiro se manifestam na intimidade reservada ao matrimônio. Esse ensinamento é reforçado em Hebreus 13:4, onde se declara que o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Assim, a mensagem é clara. A preservação da pureza sexual é sinônimo de honra a si mesmo e a Deus, e a fidelidade se apresenta como o caminho para uma vida plena e abençoada.
Vivemos em uma sociedade repleta de desafios e tentações. A exposição constante a imagens e mensagens que normalizam comportamentos desviantes torna ainda mais importante a prática de um discernimento fundamentado na fé. Quando os ensinamentos bíblicos se tornam a bússola que orienta nossas decisões, somos capazes de identificar e evitar armadilhas que parecem atrativas à primeira vista, mas que escondem perigos profundos. Cada decisão consciente de se afastar da imoralidade sexual é um passo em direção à verdadeira liberdade, onde o amor genuíno e o respeito mútuo se tornam os pilares de uma vida relacional saudável. A mensagem de Provérbios 5, portanto, não se restringe apenas a uma proibição, mas se apresenta como um convite à sabedoria prática. O autor do provérbio utiliza a imagem de uma mulher sedutora para simbolizar as tentações que podem desviar o homem de um caminho de retidão. Essa metáfora, ao mesmo tempo em que alerta para os perigos iminentes, incentiva o leitor a refletir sobre os verdadeiros valores que devem nortear a vida. A fidelidade, o amor e o respeito mútuo no relacionamento conjugal são ressaltados como fontes de alegria e segurança, em contraste com os prazeres efêmeros e destrutivos que a imoralidade sexual pode proporcionar. Além das advertências presentes em Provérbios 5, outros textos bíblicos reforçam a importância da pureza e da moralidade. Em Efésios 5:3, somos lembrados de que a impureza, ou qualquer tipo de impureza, nem sequer se menciona entre vocês, como convém a santos. Esse versículo reforça que a comunidade dos fiéis deve ser um reflexo da santidade e do compromisso com os ensinamentos divinos, onde a pureza é vista não apenas como uma prática pessoal, mas como um testemunho vivo da transformação operada pelo Espírito Santo. Essa transformação é fruto de uma relação íntima com Deus, que renova a mente e o coração, fazendo com que os desejos sejam moldados segundo a vontade divina. É importante ressaltar que a luta contra a imoralidade sexual não se resume a uma mera obediência externa, mas envolve uma profunda renovação interior. A verdadeira mudança começa no coração, quando se reconhece a necessidade de viver de forma coerente com os valores do Evangelho. Através da oração, da meditação na palavra e da participação em comunidades de fé, cada indivíduo pode encontrar a força necessária para resistir às tentações e para cultivar virtudes como a modéstia, a fidelidade e o amor altruísta. Dessa forma, a jornada rumo à pureza se transforma em um testemunho de fé e de comprometimento com a verdade revelada nas Escrituras. Cada passo nessa direção é uma celebração da dignidade humana e do amor divino. Em vez de ceder às pressões e aos impulsos que promovem a degradação, o fiel é convidado a abraçar um caminho de autoconhecimento e de renovação espiritual. Esse caminho, embora desafiador, é repleto de recompensas duradouras. A disciplina espiritual que se desenvolve ao rejeitar comportamentos imorais reflete-se não apenas na qualidade dos relacionamentos, mas também na capacidade de resistir a outras formas de tentação que podem surgir em diversas áreas da vida. Assim, ao meditarmos sobre as palavras de Provérbios 5 e de outros textos sagrados, percebemos que a fidelidade e a pureza sexual não são apenas questões de conduta, mas expressões de um compromisso mais profundo com a verdade e com o amor divino. Esse compromisso se manifesta em atitudes diárias, na forma como tratamos nosso próprio corpo, na maneira como nos relacionamos com os outros e, sobretudo, na busca incessante por uma vida que honre a Deus. Através dessa prática, somos capacitados a construir lares e comunidades baseados em valores sólidos, onde a confiança, o respeito e a lealdade prevalecem. Por fim, é fundamental compreender que o afastamento da imoralidade sexual não é uma condenação, mas uma oferta de transformação e redenção. Deus nos chama para uma vida de liberdade, onde o verdadeiro prazer é encontrado na comunhão com Ele
e no amor que se expressa nas relações autênticas. Ao escolhermos esse caminho, abrimos as portas para uma existência plena, onde cada decisão é guiada pela luz da sabedoria divina e pela esperança de um futuro abençoado, que possamos a cada dia renovar nosso compromisso com essa verdade e sermos instrumentos de mudança em um mundo sedento por autenticidade e amor verdadeiro. Em resumo, a mensagem bíblica é um convite vibrante à transformação pessoal e comunitária. Ao nos afastarmos da imoralidade sexual, abraçamos um caminho de retidão que nos aproxima da essência do amor divino e da sabedoria que guia todas as coisas. Que o exemplo de Provérbios 5 e dos demais ensinamentos sagrados inspire cada um de nós a buscar uma vida de integridade, fidelidade e paz, reafirmando a certeza de que, ao escolhermos o caminho da virtude, colhemos os frutos de uma existência verdadeiramente abençoada.